Marcelo falando uma coisa aqui interessante. Às vezes acho que preciso ler muitas doutrinas para começar a atuar nessa área. Comprei ótimos livros, mas lê-los é um desafio. Marcelo, você não precisa disso, né? Eu sei que eu tenho muitos livros aqui, né? Esses livros aqui foram sendo adquiridos, lidos e consultados durante mais de 20 anos, então... Mas não adianta você ir na livraria. Eu dou dica todo dia lá no meu Instagram, no Story, de uma dica de livro. Todo dia tem uma dica de livro. Então, se você for pensar bem, é impossível, todo dia eu dou uma dica de livro. Você vai ler um livro por dia? Não dá, como bem diz o Marcelo. Então, a minha sugestão é começar, para quem está começando, com um livro de doutrina, né? Um livro de doutrina que seja assim, que trabalhe doutrina atualizada mais jurisprudência. Né? Um exemplo é o do professor Sabag, outro exemplo é do professor Ricardo Alexandre, tem da Regina Helena Costa também, tem do Leandro Pausen, mas pega um que vai te dar o quê? A base geral. E aí, uma das outras coisas, sabe o que me perguntam? Eu vou revelar um segredo aqui. Meu filho me pergunta: mãe, você já leu tudo isso? E a minha confissão: não. Não li tudo isso. Tem alguns livros que sim, eu pego, leio do início ao fim. Mas tem livros que eu uso para consultar, né? Então, assim, se eu tenho vários livros, né? Aquela Ricardo Maria de Oliveira, uma verdadeira, parece uma bíblia desse tamanho. Eu não li de capa a capa aquele livro sobre imposto sobre a renda, né? Eu li outros. Li o do José Arthur de capa a capa sobre imposto sobre a renda, por exemplo. Mas chega um problema para mim, ou estou pensando em uma tese se algo é renda ou não é renda, eu vou pegar o máximo de doutrinas que eu consiga e de jurisprudência, que é o trabalho de pesquisa, para fundar a minha tese, o meu argumento. Então, é por isso que eu falo do pensar tributário, tá? Ter uma base, um livro de doutrina geral, mas que você só lê do início ao fim. Quando você começa a ler, pensa bem, um livro que não é um romance, né? Um livro que é teórico, que tem muitas teorias. E você começa a ler aquilo do início ao fim. Chegou no final, você já não lembra mais o início. Né? Quando você lê lá, né, sobre os critérios para compensação tributária, mas se você não faz nem ideia de quando vai usar uma compensação tributária, de como é que ela se materializa efetivamente, e você não grava isso. Por isso é o pensar tributário. Eu me lembro quando eu estava no colégio, né, tinha sempre umas pessoas que queriam vender umas coisas lá, e tinha uma que era de memorização. E quando eles iam fazer esse negócio de memorização, sabe, eles faziam o seguinte: falem várias palavras. Aí começavam lá 10 palavras. Chapéu, elefante, flor, helicóptero, boneca, jardim. E relacionavam. Assim, uma coisa é você pegar essas palavras e ler essas palavras e depois depois de 20 minutos, repeti-las. Você não vai conseguir repetir essas palavras. Você vai ter esquecido. Mas aí ele utilizava uma técnica de memorização que é assim, né? E pegava aquelas palavras e construía uma história para você visualizar aquilo. Imagine um elefante. Esse elefante, ele é rosa, para você visualizar. E ele está usando um chapéu. Um chapéu desses bem grandões de praia e que tem uma flor saindo desse chapéu. Uma flor que este elefante colheu em um jardim. E ele carrega nos seus braços uma boneca que é o seu xodó. Depois que ele contava essa história, ele dava um tempinho lá e começava a falar: vamos ver as palavras. Todo mundo lembrava das palavras. Por quê? Porque tinha visualizado. Porque tinha visto como é o funcionamento delas. E é por isso que, quando eu ensino direito tributário, vocês podem olhar aqui nas nossas aulas do YouTube, tá? Estão disponíveis de graça para vocês assistirem essas aulas e identificarem lá essas oportunidades tributárias. Eu quero que vocês entendam aquilo,
Então, o livro é uma base, mas é aquele conjunto de palavras. Quando você faz essa conexão e começa a identificar onde vai a compensação tributária, né? Você começa a saber exatamente aonde aquilo ali entra. Por isso é que, por exemplo, aula de responsabilidade tributária. Tá, você pode saber tudo de responsabilidade tributária, mas chegou num processo administrativo para você fazer uma defesa envolvendo responsabilidade tributária, chegou numa execução fiscal para você fazer uma atuação envolvendo responsabilidade tributária, você acha aquela palavrinha lá, uma pecinha do quebra-cabeça totalmente perdido, né? E você não sabe onde encaixar aquilo. Então, não vale a pena você comprar um monte de livros. Pode comprar livros se você gosta, que eu gosto e compro livros. Mas não se torture querendo ler todos eles e nem ache que lendo todos eles você vai ter a bagagem suficiente, né? O livro, ele te dá aquele suporte físico. Tenho dúvida, vou lá consultar. Não sei o número da lei, vou lá consultar. Vou citar o professor Roque, vou citar o professor Paulo de Barros Carvalho, vou lá consultar, tá? É esse o caminho, né? Então, o do Becker é maravilhoso, Marcelo. Só que não tem nada que você vai pegar e aplicar à prática do dia a dia, tá? Então, ele é maravilhoso, é um livro de crítica, é um livro de reflexão. Então, a gente tem que saber diferenciar, né? Eu adoro Alfredo Augusto Becker, é um livro que eu li de ponta a ponta, mas é um livro da década de 60, né? Para a gente conhecer as origens do direito tributário, fazer essas associações, exatamente, tá? Exatamente. Diga, Luiz Felipe. Não, e é interessante isso realmente, porque muitas vezes a gente fica querendo decorar em vez de pensar de maneira crítica, de pensar de maneira reflexiva, né, de pensar justamente, é que nem uma pesquisa, por exemplo. Eu oriento muito pesquisa de TC na faculdade. Né, eu digo para os meus alunos, olha, você primeiro vai começar a fazer o que a gente chama de leitura, aquela leitura mais exploratória, de ir tentando ter ideias. Só que a leitura para valer na pesquisa, ela já vai com uma intenção, né? Porque é impossível, você tem 6 meses para fazer um TC. É impossível você conseguir ler 30, 40, 50 livros e de cabo a rabo. Então, o que eu digo, vá com uma intenção, porque é o que vai funcionar. Então, você quer pesquisar X, Y e Z. Então, você vai ler sobre X em tais livros, sobre Y também sobre Z. Eu acho que para a gente aprender o tributário na prática, porque uma pesquisa TC, ela, apesar de ter, claro, né, de trabalho de conclusão de curso, uma visão teórica, é uma coisa acadêmica, mas dentro da academia é prática. É quando o aluno vai pôr a mão da massa, né? Quando ele passa a ser ativo. Então, eu acho que na construção das suas petições, na construção das suas apresentações para os clientes, do conteúdo em rede social que você vai postar, você tem que ter muito essa visão já de ir direto no objetivo. Então, realmente, de ir para a prática, né? Não se faz bom general na teoria, se faz no campo de batalha, então você tem que ir para o campo de batalha, né? E lá na prática, ter essa mentalidade. Eu estou na prática aqui é o quê? Eu estou no interior, onde tem muito agronegócio, então é essa prática que eu vou enfrentar, eu vou pesquisar sobre tributação do agro, porque tem algo a ver ali, né? Tem questões muito específicas de agronegócio para lucro real e lucro presumido, Então, eu acho que você tem que ter essa mentalidade realmente de muito focado, né? De, claro, a teoria é muito importante, mas eu acho que é importante a gente ter uma teoria que sirva à prática. Você ir para o campo de batalha, você ir para a prática, e aí no campo de batalha ir se servindo dessa teoria, né? Justamente de pesquisar, e pesquisar às vezes para fazer um parecer, pesquisar para dar uma consultoria, né? Para saber qual é o regime de tributação que é mais interessante para um cliente A ou cliente B, pesquisar para convencer o juiz, né, para fazer aquela petição bacana que convença. Então, acho que é muito nesse sentido, de
Eu também sou o doido dos livros. Estela mesmo disse que não entra mais nenhum livro aqui em casa, a não ser que eu me livre dos que eu tenho. Eu estou há 2 anos dizendo que vou me livrar dos livros que eu tenho, e ela está caindo nessa. Vou passar os próximos 30 dizendo isso. Um dia eu vou me livrar, não se preocupe. Enquanto isso, vai entrando livro aqui. Então, eu sou doido dos livros, mas eu acho que a gente tem que ter essa ideia, né? De usar o livro como um instrumento. Então, ter o objetivo, ir para o campo de batalha, ir para a prática, né? E eu acho que, assim, uma coisa que a gente pode chamar o tributário é de campo de batalha mesmo, né? Eu acho que esse nome é perfeito, porque a gente está numa guerra com o fisco.